Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é sobre mecanismos reprodutivos. Olha só que legal. Mas vamos lá, você sabe o que é reprodução? Você sabia que essa característica é exclusiva de todos os seres vivos? Pois é, todos os seres vivos então precisam se reproduzir para proliferar aí os seus descendentes. Reprodução seria isso, galera. Reprodução, então, seria um processo, um mecanismo em que um ser vivo consegue deixar descendentes, proliferar a sua espécie. Inclusive, esse é o intuito da reprodução, é que a espécie se perpetue, se mantenha naquele ambiente. Tudo bem? Bom, olha só então, galera, existem dois tipos básicos aí de reprodução. Ok? Que no caso é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Essa reprodução, tanto assexuada quanto sexuada, então vai deixar aí os descendentes, vai formar essas famílias. Olha só que legal. Nós temos aqui a imagem de uma família onde tem pai, mãe, os seus filhos, os seus descendentes, tá? Que ao passar nessa reprodução, vai passando então de pai para filho essas características. E aí naqueles dois tipos de reprodução que eu tenho falado para vocês, é que vai ter um pouco dessa diferença entre características que são passadas de pai para filho. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Eu tenho também outros grupos aí de seres vivos que a gente pode mostrar no ambiente, que também fazem parte aí, que também praticam, na verdade, esse processo de reprodução. Como aqui a gente está vendo esses felinos, esses leões, né? Aqui o filhotinho, o pai, né? Ou, sei, as leoas ali no caso, cuidando desse filhote, né? E aí nós temos também que entender, olha só aí, outros felinozinhos, os gatinhos domésticos, né? A gente pode ter também alguns primatas, que a gente pode mostrar nesse processo familiar de reprodução. Então, eu quero só mostrar para vocês aqui que a reprodução seria isso, um processo no qual nem sempre precisa ter uma cópula, tá, gente? Depende muito do ser vivo que eu estiver analisando. Nós temos um exemplo aqui, o que é cópula? Olha só aqui para vocês terem noção. A cópula é quando eu tenho, então, a junção de uma gônada masculina com a gônada feminina, ou seja, os órgãos sexuais ali, e esse encontro, esse contato físico para que os gametas sejam então, ocorram então ali uma fecundação, um encontro tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. Tranquilo? Isso daí, pessoal, exclusivamente isso, essa cópula, essa troca de gametas, é especificamente do tipo de reprodução chamado de sexuada. Tudo bem? Já a reprodução assexuada é quando, vamos colocar assim, praticamente um indivíduo só, né, consegue se dividir originando outros seres vivos. Tudo bem? E aí nós temos então, como por exemplo, algumas bactérias. Algumas bactérias ou até mesmo algumas células unicelulares ali, seres unicelulares, conseguem de uma célula só se dividir em várias outras, tá? Aqui nós temos apenas peixes, olha só, né? E aí a gente pode ir lá para aquela imagem da célula se dividindo. Aqui é uma imagem animada, tá, pessoal? Onde uma célula só consegue se multiplicar. Imagine isso aqui sendo uma bactéria. Essa bactéria, ela consegue, então, por reprodução assexuada, se dividir e originar várias outras bactérias. Vamos entender aqui comigo, então, o conceito desses dois processos de reprodução, desses dois tipos. Reprodução assexuada é quando, geralmente, um indivíduo consegue se dividir, originando outro idêntico, geneticamente idêntico a esse primeiro, a esse original. Então, vai formar verdadeiros clones. Eu não vou ter ali uma troca de material genético, uma variedade de características, eles vão ser idênticos. Já na reprodução sexuada, eu vou ter então a participação, geralmente, de dois indivíduos,
onde eles vão, então, trocar informações genéticas. Vai ter ali uma junção, tá? Onde esse material genético, então, vai estar presente no próximo indivíduo. Isso tem como vantagem evolutiva a variabilidade genética. O que significa isso? Significa que eu vou ter várias características agora de 2 indivíduos diferentes em um só. Tudo bem? Então, reprodução sexuada seria isso, ok? Lembra que eu falei da cópula? Nem sempre precisa na reprodução sexuada ter cópula, tá? Se eu liberar, por exemplo, o espermatozoide num ambiente e o óvulo também nesse mesmo ambiente, eles podem então se encontrar e pode ocorrer ali a fecundação. Tudo bem? Então, olha só, a reprodução assexuada, ela também vai ter alguns tipos diferentes. Tudo bem? Vamos ver aqui, eu trouxe um exemplo para vocês de alguns tipos de reprodução. Olha lá, esse daqui, desse esquema, é a reprodução assexuada por brotamento. O que seria isso? Olha lá, eu tenho a esponja do mar. Sabe o Bob Esponja? É uma esponja do mar. Só que ele é claro que está animado ali. A esponja do mar ela é fixa num substrato, ela não sai andando lá, cantando nesse ambiente, mas ela vai estar lá. E ela se reproduz tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Ela faz os 2 tipos de reprodução. A assexuada, pessoal, ela é bem mais simples e ela é mais rápida de acontecer. Então, ela tem essa certa vantagem. Ela só perde para a reprodução sexuada pela variabilidade genética. Agora, o que acontece? A esponja do mar, assim como a hidra, elas vão possuir células específicas para a reprodução, onde elas vão, então, formar esse broto. Aqui nós vamos encontrar, então, esse broto tanto na esponja do mar quanto na hidra, né? Esse broto, ele vai se desenvolvendo e chega a um ponto que ele vai se desgrudar dessa matriz, dessa mãe. E aí, no caso, ele vai logo ali do lado se estabelecer e formar um indivíduo só. Lembrando que é uma reprodução assexuada. Eu não tive troca de informações genéticas, de material genético entre indivíduos. Sozinho, essa esponja, essa hidra, né, desenvolveu esse broto, por isso o nome brotamento, e esse broto, então, vai se desenvolver de forma individual posteriormente. Na verdade, esse tipo de reprodução assexuada, o brotamento, ele vai formar como se fosse colônia. Um monte de esponjazinha do mar em volta. Acredito ter uma imagem da esponja do mar lá. Olha lá. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma colônia de esponja do mar. Porque são várias esponjas formando como se fosse um corpo só, tá? Mas aqui eu tenho, ó. Aqui eu posso ver, por exemplo, saindo um brotinho daqui. Futuramente ele vai se soltar, se desprender desse corpo original, mas vai ficar ali do lado. Então eu vou ter várias esponjazinhas, um do lado da outra, formando então uma colônia. Tudo bem? Assim vai acontecer com a hidra, como eu falei para vocês. Um outro exemplo de reprodução assexuada é a fragmentação. A fragmentação ela acontece na estrela do mar. Mostra aqui, ó, estrela do mar, pessoal, olha aí, ó, é um equinodermo e ele vai possuir esse tipo de reprodução, também sexuada e assexuada, mas a assexuada é por fragmentação seguido de regeneração. Olha que legal. Se eu partir essa estrela do mar no meio, ela vai originar 2 estrelas do mar. Então, um fragmento de uma estrela, dessa estrela do mar, pode originar outra. Por isso, fragmentação, entendeu? Então, essa fragmentação, se eu fragmentar aqui, ó, partir essa estrela do mar no meio, uma parte se regenera, origina uma estrela do mar, e a outra parte se regenera, originando também, ou recuperando aquela estrela do mar, então, que foi partida ao meio. Tranquilo? É um tipo de reprodução assexuada. Observa só um indivíduo conseguindo se reproduzir, né, originando outro indivíduo. Lembrando que são idênticos, geneticamente idênticos. Beleza? Um próximo tipo de reprodução assexuada que eu posso citar para vocês é a esporulação. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho dela, tá? Quando eu estiver falando sobre
é reprodução sexuada em vegetais. Mas vamos lá, olha só. Quando a gente fala em reprodução sexuada agora, ó, é quando eu tenho então a troca de informações genéticas, e essa troca de informações genéticas, pessoal, ela se dá através da produção de células especializadas, que são os gametas, tá? Então nós vamos ter o espermatozoide e nós vamos ter o óvulo. O encontro entre esses gametas ocorre através então do processo chamado de fecundação, como eu já falei para vocês. Eu vou ter aqui o espermatozoide encontrando com o óvulo e se fecundando. Nesse processo de fecundação, pensa só comigo, gameta masculino espermatozoide, gameta feminino óvulo. Lá no óvulo eu vou encontrar metade do material genético da mãe. No caso do material genético encontrado no espermatozoide, ele é vindo então metade do pai. Pensa comigo, ó, espermatozoide, metade do pai, encontrando com o óvulo, metade da mãe, vai formar um indivíduo completo, com as duas características. Aqui eu tive então uma mistura de material genético. Tudo bem? Reprodução sexuada, ok? Todos os seres vivos, pessoal, todos, sem exceção, todos esses seres vivos que fazem a reprodução do tipo sexuada, vai ter a produção de células específicas, especializadas para isso, os gametas, tudo bem? Seja ela planta, seja ela animal, vegetal ou animal, eles vão produzir gametas, tudo bem? Tranquilo? Olha só, nos vegetais, por exemplo, eles também fazem reprodução assexuada e sexuada, tá? No caso da reprodução assexuada, nós temos aqui um exemplo da propagação vegetativa. Essa propagação vegetativa, por exemplo, que ela pode iniciar aqui nesse processo, é de retirar uma parte de uma planta e inserir em outra. Isso daí se chama enxertia, tá? E aí essa planta vai crescer, vai crescer. Na maioria das vezes é feito com a mesma planta. Às vezes pode acontecer de fazer com plantas diferentes. Para quê? Para ter uma variabilidade. Aí isso é um mecanismo feito pelo homem, ok? Já a reprodução sexuada, ela é realizada por alternância de geração. Vamos ver aqui comigo. Olha, coloca naquele esquema para mim já. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um esquema de um ciclo reprodutivo das pteridófitas. São as samambaias, não sei se você já viu lá na casa da sua avó, algum lugar, né? O que eu vou ter aqui, ó? Alternância de geração. Em um momento, eu vou ter a produção de esporos, que é a fase esporofídica, e eu vou ter um momento de produção de gametas, que é a fase gametofídica. Tudo bem? Essas duas gerações, essa alternância que eu vou ter, ela vai acontecer da seguinte forma, olha lá. Vou produzir esporos, esses esporos, eles eram diploides, possuía 2 conjuntos de cromossomo, sofre a meiose e aí germina esse esporo. Vai produzir o gametângio. Esse gametângio, então, o que vai acontecer? Ele é responsável em produzir gametas. E aí vai acontecer a diferença, ó. Lá está produzindo esporo por meiose e aqui continua uma célula haploide. Era diploide, meiose passou para haploide. Essa célula haploide, então, agora vai produzir gametas por mitose, vai germinar, vão se fecundar, ó, sexuada. Saiu o anterídeo, saiu do arquegônio, os gametas, tanto masculino e feminino dessa vegetação, se fecundou, originou a plantinha posteriormente. Tudo bem? Nas outras plantas, plantas maiores, angiospermas, por exemplo, vai acontecer a polinização. E essa polinização pode acontecer por abelhas, pode acontecer por aves. E aí, esse pólen, grão de pólen, é como se fosse os gametas ali, vai ser os gametas, tudo bem? Pessoal, no mais é isso. Espero que tenham gostado e até mais.